Você já reparou como tem SUV que custa uma fortuna quando é lançado, mas basta passar 1 ou 2 anos para ele despencar de preço, como se ninguém mais quisesse saber? Pois é, o mercado de usados é implacável. Alguns modelos até tentam manter o valor, mas outros simplesmente desabam na tabela FIPE. E muitas vezes por motivos que nem fazem sentido. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os SUVs que mais perderam valor nos últimos anos. Carros que no papel continuam entregando muito, seja em conforto, tecnologia ou desempenho, mas que por algum motivo caíram no esquecimento ou foram engolidos pela concorrência. E se por um lado isso assusta quem comprou zero, por outro pode ser uma baita oportunidade para você que deseja comprar um SUV usado com baita custo-benefício, sendo muito mais barato que os principais concorrentes. Meu nome é Luciano e você está no Carros.com. Vai comprar um carro usado? Não feche negócio antes de saber exatamente o que analisar. Eu separei um guia completo para você descobrir problemas, evitar golpes e fazer uma compra muito mais segura. Acesse pelo link na descrição ou no comentário fixado e confira esse guia completaço. Quando o Jeep Commander foi lançado, muita gente torceu o nariz. Afinal, a proposta era ousada. Um SUV grande, com 7 lugares, feito sobre a base do Compass e usando o mesmo motor 1.3 Turbo Flex. Muita gente esperava um V6 ou ao menos um 2.0 Turbo como o antigo a diesel. Mas a Jeep insistiu, potência não faltava e o foco aqui era outro, sofisticação, conforto, espaço e, claro, aquele ar de topo de linha que o brasileiro tanto gosta. Aliás, entre os SUVs da Jeep, ele só fica abaixo do Grand Cherokee aqui no Brasil. E toda essa proposta que a Jeep decidiu fazer com o Commander, ela acabou oferecendo sim. Você vai encontrar tudo isso na versão Overland T270. Eu separei para o vídeo do ano de 2022, que no geral tem o melhor custo-benefício. Foi um carro que chegou custando bem caro por aqui e foi pensado para quem queria um carro completo em todos os sentidos. Por fora, o visual dele é bastante imponente, tem rodas aro 19, cromados discretos, faróis full LED, teto pintado de preto e todos os detalhes de acabamento que você espera de um SUV premium, nacional e que até aparenta ser mais caro do que ele realmente é. Por dentro, couro marrom, painel revestido, multimídia flutuante com 10 polegadas, sistema de som premium da Harman Kardon e até diversos outros itens de tecnologia semi-autônomos, com piloto automático adaptativo e até assistente de permanência em faixa. Também tem um painel 100% digital, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, banco do motorista com memória, regulagem elétrica e vários outros sistemas e itens de segurança e tecnologias muito legais. Na mecânica, o motor é o já conhecido 1.3 Turbo T270 com 185 cavalos com álcool e 180 cavalos com gasolina, sempre a 5.750 RPM. O torque é de 27,5 kg, com ambos os combustíveis entregues logo a 1.750 RPM. O câmbio é um automático de 6 marchas e a tração é dianteira. Mesmo sendo um carro grande, com quase 5 metros de comprimento, ele entrega um desempenho razoável, faz de 0 a 100 km por hora abaixo dos 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 199 km por hora. E o consumo não é a referência. Segundo os dados que a gente vai encontrar de forma oficial, ele faz cerca de 7,9 km por litro com álcool e 11,5 km por litro com gasolina na rodovia. Já na cidade, os números caem um pouco, para 6,9 km por litro dentro da cidade e até 9,8 km por litro na rodovia. Isso porque estamos falando de um SUV com mais de 1.700 kg, 7 lugares, então não tem como exigir um consumo excepcional. Agora, o que talvez muita gente não esperasse é o que aconteceu com ele no mercado de usados. Desde o lançamento desse carro, ele perdeu em desvalorização mais de 40 mil reais. Hoje em dia você vai encontrar um modelo usado do ano de 2016 nessa versão de topo, a Overland, por aproximadamente entre 160 e 170 mil reais, o que significa que ele tem um excelente custo-benefício e para você que busca um SUV grande com 7 lugares, vale super a pena, embora o desempenho aqui não seja um grande forte, e isso acabou sendo corrigido pela Jeep logo depois quando ela lançou a versão com motor 2.0 turbo com mais de 240 cavalos, exatamente a mesma motorização, também disponibilizada lá no Compass. Bom, mas antes da gente comentar sobre o próximo carro, não se esqueça de hypar esse vídeo aí na aba dos comentários. É só você arrastar a aba dos comentários para a esquerda e apertar em hypar, que isso vai ajudar bastante o canal. Então bora para o próximo modelo.
Quando a Ford anunciou que encerraria a produção nacional de veículos, muitos pensaram que a marca deixaria de investir no mercado brasileiro, mas surpreendendo a todos, ela trouxe o Territory, um SUV médio importado da China, com a proposta de oferecer conforto, tecnologia e um bom espaço interno. A versão Titânio 2021 chegou como a topo de linha, buscando conquistar consumidores que priorizavam a sofisticação e conectividade. Por fora, o Territory impressionava, com seu design moderno, roda de liga leve aro 18 polegadas, faróis Full LED e o teto solar panorâmico. Por dentro, o acabamento é refinado, tem materiais de excelente qualidade, uma multimídia de 10,1 polegadas. No geral, é muito parecido com o que a gente encontra em vários outros carros chineses. É aquela básica receita do carro chinês. E para quem não sabe, basicamente, esse Territory aqui é um carro chinês, a nova geração também é, só que com uma roupagem diferente pela Ford. E o Territory dessa geração nada mais é do que aquela réplica da Land Rover que a gente viu anos atrás na internet. Então basicamente é o mesmo carro, só que com a roupa da Ford e com diversas melhorias. Sob o capô, ele conta com motor 1.5 GTDI, um EcoBoost turbo a gasolina, que entrega 150 cavalos a 5.300 RPM e 22,9 kg de torque a 1.500 RPM. O câmbio é um automático do tipo CVT que simula até 8 marchas. E até parece que ele tem um desempenho muito bom, mas na realidade não. É um carro que faz de 0 a 100 km por hora na casa dos 12 segundos. A velocidade máxima é de 180 km por hora, limitada de forma eletronicamente. É um carro que deixa a desejar no desempenho, principalmente para uso rodoviário, já que dentro da cidade ele tem um desempenho ok e também não deixa a desejar tanto assim. No consumo, segundo dados oficiais, ele é ok, faz cerca de 9 km por litro na cidade e até 10 km por litro na rodovia. Um dos grandes destaques também do Territory é o espaço interno, que apesar dele parecer ser um SUV um pouquinho menor, ele já é um SUV médio, fazendo com que todos os 5 ocupantes viajem com o máximo de conforto, já que sobra bastante espaço. O porta-malas, que deixa a desejar, tem 348 litros. No geral, agora falando sobre preço, hoje em dia você vai encontrar um Ford Territory do ano de 2021 por aproximadamente entre 120 e 130 mil reais, dependendo do estado de conservação e quilometragem. Nessa faixa de preço, já dá para pensar, pois ele fica na mesma faixa de preço de outros SUVs compactos, e por aqui estamos falando de um SUV que tem o melhor acabamento, melhor custo-benefício, equipamentos e tecnologias. Quando a Hyundai lançou a nova geração do Creta em 2021, o design ousado chamou a atenção. Talvez não por ser um carro tão bonito, mas como a Hyundai infelizmente acabou não agradando tanto o público como a geração anterior. A versão Ultimate 2.0 topo de linha chegou com a missão de oferecer um pacote completo de conforto, tecnologia e segurança. Por dentro, o Creta Ultimate impressiona com acabamento refinado para a categoria e uma lista generosa de equipamentos. Bancos em couro, painel 100% digital, central multimídia com tela de 10 polegadas, teto solar duplo panorâmico e o pacote de segurança Smart Sense, que inclui assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e o controle de cruzeiro adaptativo. São alguns dos equipamentos que ele possui, entre diversos outros, que realmente é uma referência na categoria. Sob o capô, ele manteve o motor 2.0 aspirado, que entrega 167 cavalos com álcool e 157 cavalos com gasolina, ambos a 6.200 RPM. O torque é de 20,6 kg com álcool e 19,2 kg com gasolina, disponíveis a 4.700 RPM. Acoplado a um câmbio automático convencional de 6 marchas, e todo esse conjunto oferece uma condução bem prazerosa até. É um carro que faz de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e a velocidade máxima é de 190 km por hora. Nada mal. No consumo ele poderia se sair um pouco melhor, mas também não deixa muito a desejar. Dentro da cidade, espere fazer uma média de 7,7 km por litro com álcool e até 11 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,7 km por litro com álcool e até 12,4 km por litro com gasolina. No geral, é um carro econômico sim, mas na rodovia poderia ter uma autonomia um pouco melhor. Agora, falando sobre preços, estamos falando de um carro que desvalorizou bastante. Desde o seu lançamento, lá em 2022, é um carro que já perdeu quase 20 mil reais de tabela FIPE. Hoje em dia você vai encontrar um modelo dessa versão Ultimate do ano de 2022 por aproximadamente 130 mil reais, e aí é uma baita opção no mercado de usados.
Quando a BYD apresentou o Tam EV 4x4 em 2022, o mercado brasileiro ainda estava se acostumando com a ideia de SUVs elétricos de grande porte. A proposta era ousada, um SUV de 7 lugares, totalmente elétrico, com desempenho desportivo e recheado de tecnologia. E a BYD não economizou nos números para impressionar. O Tam EV 4x4 é equipado com 2 motores elétricos, um em cada eixo, que juntos entregam impressionantes 517 cavalos de potência e 69,3 kg de torque, basicamente o mesmo conjunto oferecido lá no Seal. Esse conjunto faz com que esse SUV acelere de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos, velocidade máxima de 186 km por hora. A bateria Blade da BYD tem capacidade de 108,8 kWh, oferecendo uma autonomia de até 437 km no ciclo WLTP. Além disso, ela pode ser recarregada de 30% a 80% em apenas 30 minutos em carregadores rápidos de 110 kW. Essa tecnologia de bateria também é conhecida por sua segurança e durabilidade, sendo uma das melhores do mundo atualmente. Por dentro, o Tam EV impressiona com acabamento refinado e uma lista generosa de equipamentos. Destaque para o painel digital de 12,3 polegadas, a central multimídia rotativa com 15,6 polegadas, o sistema de som Premium Dynaud com 12 alto-falantes, teto solar duplo panorâmico, ar-condicionado digital e automático de 3 anos, bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e função de massagem. Realmente impressiona em todos os detalhes, fora o espaço interno que é excepcional. Estamos falando de um carro que tem a capacidade de até 1.600 litros no porta-malas se as 2 últimas fileiras de bancos estiverem rebatidas. Agora, se você usar todas as fileiras de bancos, que no caso esse carro tem 7 lugares, espero ficar com o porta-malas abaixo dos 300 litros, aproximadamente 235 litros. Nada mal, mas no geral você vai ter que escolher entre usar os 7 lugares ou ter um bom espaço no porta-malas. Agora vamos falar de preço, que é o que mais importa. O BYD Tam EV 4x4 do ano de 2022 já desvalorizou absurdamente, mais de R$70 mil desde o seu lançamento. Hoje em dia, você vai encontrar esse carro na faixa de preço dos 280 a 300 mil reais, que ainda assim é caro e a pessoa ainda vai ter certa dificuldade para vendê-lo no mercado de usados. Quando a Toyota lançou o Corolla Cross em 2021, a proposta também era bem clara, oferecer um SUV médio com a durabilidade do Corolla Sedan, mas com a versatilidade e o apelo que o público brasileiro tanto valoriza. E é por isso que a Toyota, de certa forma, fez uma escolha bem inteligente para lucrar bastante. Capou esse carro, deixou ele inferior ao Corolla Sedan e colocou ele mais caro. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a versão XRX Hybrid do ano de 2022, que é uma das versões topo de linha com a motorização híbrida. Por fora, é um carro que tem um design bem sóbrio, não é um carro que chama atenção, mas é ok. Particularmente eu acho o sedã muito mais bonito. Nessa versão ele se destaca por ter rodas de liga leve aro 18, alguns detalhes cromados por toda a carroceria e até faróis com iluminação Full LED. Por dentro, o acabamento em 2 tons, o painel digital de 7 polegadas e a central multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay demonstra a preocupação da Toyota com conforto e tecnologia, levando em consideração os modelos dela, já que num contexto geral, comparando com os outros concorrentes, é um carro que de certa forma acaba decepcionando. O conjunto mecânico híbrido do Corolla Cross combina um motor 1.8 a combustão muito antigo, que gera 101 cavalos a 5.200 RPM, com motor elétrico de 72 cavalos, entregando uma potência combinada de 122 cavalos no total. O torque do motor a combustão é de 14,5 a 3.600 RPM, enquanto o motor elétrico oferece 16,6 kg instantaneamente. A transmissão é automática do tipo CVT e a tração é apenas dianteira. No consumo, os números realmente impressionam. Dentro da cidade, espere fazer uma média de até 18 km por litro. Na rodovia, acima dos 15 km por litro. Normalmente, os carros híbridos costumam ter uma melhor eficiência, principalmente nos grandes centros urbanos. Agora falando sobre a desvalorização, desde que foi lançado o Corolla Cross XRX Hybrid em 2022, ele já teve uma desvalorização que chega próximo aos 20 mil reais. Hoje em dia você consegue encontrar um modelo anunciado por aproximadamente entre 140 e 150 mil reais, o que faz com que ele tenha um custo-benefício um pouco melhor.
Se você procura um SUV que encara trilhas com a mesma facilidade que enfrenta o trânsito urbano, o Mitsubishi Pajero Sport HPE 2020 pode ser a escolha certa. Este modelo combina a robustez off-road com conforto e tecnologia para você rodar no dia a dia. Visualmente, o Pajero Sport impressiona, tem um design muito imponente e itens muito legais, incluindo as rodas de liga leve Aro 18 que eu acho muito bonitas e claramente são inspiradas no antigo Pajero. Tem faróis Full LED e detalhes cromados por toda a carroceria. Por dentro, o acabamento é muito refinado, com materiais de altíssima qualidade, central multimídia de 8 polegadas, ar digital e automático de 2 zonas e bancos em couro com regulagem elétrica tanto para o motorista quanto para o passageiro. O espaço interno é generoso, acomodando até 7 ocupantes, sendo o principal rival do SW4. A Malas oferece 502 litros com apenas as 2 fileiras de bancos, mas se você usar a última fileira de bancos, o porta-malas cai para 120 litros e aí você vai decidir se fica entre os 7 lugares ou um bom espaço lá no porta-malas. Sob o capô, temos o motor 2.4 turbo diesel Mivec, que entrega 190 cavalos de potência, 3.500 RPM e um torque de 43,9 kg a 2.500 RPM. A transmissão automática é uma de 8 marchas e a tração integral conta com o sistema Super Select 4WD de segunda geração, que faz com que ele tenha um desempenho excelente, principalmente no fora de estrada, mesmo que seja um pouco mais complicado. Mesmo com mais de 2 toneladas, o Pajero Sport acelera muito bem, fazendo de 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos. Nada mal para um carro dessa categoria. A velocidade máxima é de 190 km por hora. No consumo, os números são razoáveis para um SUV desse porte. 9 km por litro dentro da cidade e 12 na rodovia. Vale a pena comentar que o tanque de combustível tem quase 70 litros. Agora falando sobre a desvalorização, um Pajero Sport HPE 2020, desde que foi lançado, há 5 anos atrás, quase sofreu uma desvalorização de R$40 mil. E hoje em dia você consegue encontrar esse carro na faixa de preço entre 200 e 220 mil reais no mercado de usados. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Quero saber qual a sua opinião, qual desses modelos vocês levariam para casa. Deixa aí nos comentários para a gente saber. E antes de você fechar o vídeo, não se esqueça de correr aí na aba dos comentários e hypar. Dessa forma você vai fazer com que o YouTube entregue cada vez mais o nosso vídeo. Forte abraço, até o vídeo de amanhã. Valeu e fui!